eu comecei a sentir bastante coriza e espirro. Foram os primeiros sintomas. O primeiro sintoma foi dor de cabeça e febre. Aí após isso começou a falta de apetite, dor no corpo. Eu tive dor de garganta, dor no corpo. Esse foi o início como se tivesse gripado, todos os sintomas assim, de gripe, a dor no corpo enjoada. Well, the coronavirus continues to spread at speed. This time a week ago, A Organização Mundial de Saúde confirmou a primeira morte por coronavírus nas Filipinas. O surto do coronavírus matou 17 pessoas até agora e infectou outras 500. Com o registro de novos casos, o misterioso vírus chinês que surgiu no mês passado vai se tornando uma preocupação de proporções globais. A OMS registrou novo recorde de casos de coronavírus no mundo, quase 300 mil em 24 horas. Aqui no Brasil, de ontem para hoje, foram registradas mais 1.212 mortes. O total de vítimas passa de 92 mil. Os casos confirmados chegam a quase 2 milhões e 700 mil. E os pacientes recuperados são mais de 1 milhão e 800. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Tá? Mas, e daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O Brasil registrou o maior número de mortes por coronavírus em 24 horas. 474 pessoas morreram de ontem para hoje. Sou o Clair Silveira de Ávila, tenho 48 anos, trabalho de segurança. O primeiro sintoma foi dor de cabeça e febre. Aí após isso começou a falta de apetite, dor no corpo. Aí dia 9 eu já não aguentei mais, né? Dia 10, né, eu já passei mal. Fiquei na cama, na segunda-feira, terça-feira fui ao médico e já desmaiei, não aguentei. Então, eu fui pro plantão, eu comecei a sentir bastante coriza e espirro. Foram os primeiros sintomas. Nesse dia, então, eu comuniquei minha chefia, a qual me afastou imediatamente, pediu para entrar em contato com a saúde corporativa e com a medicina do trabalho da minha empresa. Ao eu entrar em contato com eles marcaram uma consulta daí, o dia 15 de junho, era num sábado. Como eu estava com sintomas leves, não estava apresentando febre, eles marcaram a consulta para segunda-feira. Na segunda-feira pela manhã, então, fiz a consulta, fiz a coleta do exame PCR à tarde, na própria segunda-feira mesmo. Os resultados do exame saíram na sexta-feira. E daí foi onde eu fiquei sabendo que estava positivo. Regiane Marques da Silva, 54 anos, técnico de enfermagem. Eu tive dor de garganta, dor no corpo. Esse foi o início como se tivesse gripado, todos os sintomas assim, de gripe, a dor no corpo enjoada. Bom, com relação às pessoas que estão trabalhando diretamente, né? Seja um pessoal da higienização, seja médico, enfermeiro, não importa, e está diretamente trabalhando, gera assim uma insegurança de será que eu não posso ser o próximo, né? E os meus familiares. Então, nesse momento, as pessoas ficam muito mais sensíveis, assustadas, ansiosas, somada ao afastamento da própria família, que muitos enfermeiros, como a gente vai acompanhando, acabam tendo que morar em outra residência, não ver os seus filhos. Eu faço parte de uma das equipes que atende servidores da área da saúde para poder dar suporte para esses médicos, para poder dar suporte a esses enfermeiros, porque na verdade tem toda essa situação por trás que ela é real, né? Então, se a pessoa sai do hospital e ela vai tomar um café na esquina, a conversa é o Covid. Eu, minha esposa e minha filha de 3 anos. Como a gente só tem um banheiro, então a gente não tinha como isolar o banheiro, então a gente continuava usando o mesmo banheiro, mas fazendo uma higiene um pouco mais rigorosa.
o exame dela deu negativo, mas após o meu positivo eu fiquei mais 8 dias daí isolado total. Nesses 8 dias, como ela também tinha testado, ela ficou em casa também em isolamento, pois eu estava positivo. Só que daí ela ficou com a minha filha no resto da casa, eu tenho um quarto nos fundos da minha casa, então eu fiquei isolado lá. Eu fazia minhas refeições, eu lavava as minhas coisas, a única coisa que a gente dividiu realmente foi o banheiro. E nesse momento que tu ficou isolada aí, nesse período que foi um pouco mais delicado para ti, tu pensou que poderia vir a óbito em algum desses momentos? Todos os dias. Cada dia que eu dormia, eu achava que seria o último dia, que eu não ia acordar, e quando eu acordava, era um alívio quando eu puxava o ar e via que eu estava respirando. Todo dia, após a confirmação, todos os dias foram dias de angústia, achando que podia agravar a doença e eu ter que ir para uma UTI e morrer. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 2.707.877 casos da Covid-19, com 93.563 mortos. 1.088 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.865.729 estão recuperados e 748.585 seguem em acompanhamento. Então, ela está imersa nessa situação. Então, o problema não fica só no hospital, não fica só na UBS. O problema vai para casa. Então, por onde quer que circule, isso é uma realidade que faz parte da vida de todos nós. Então, isso agrava muito. Eu fiquei 15 dias em isolamento. A gente fica longe da família. Eu como moro com esposa e filho, a gente teve que se isolar aqui em cada quarto, tentar não ficar junto. O filho, que é adolescente, deixar ele mais do quarto, pegar um prato de comida e voltar para lá, não ter contato, não dar abraço, não dar beijo. Essas são as partes mais difíceis, é se afastar. Não poder tocar, não poder abraçar, né? Já não tinha mais, né, como eu estava te falando, não tinha mais reação nenhuma. Lembro só da minha esposa do meu lado ali, vi ela ficando para trás e entrando nos corredores, não vi mais nada. Aí cheguei no quarto, eu lembro que o médico falou, 3 dias, se ele não reagir à medicação, vamos entubar ele. Aí eu entrei em desespero, né, eu não conseguia falar, mas eu ouvia tudo. Aí entrei em pânico, digo, não posso ser entubado, se eu ser entubado eu não saio daqui, né, eu já estava com medo. 55 dos pulmões já tudo tomado, né, pela infecção. Aí fiquei no Vila Nova em torno de 15 dias. E aí ele gera uma crise dentro da crise, né, Karen? Porque não precisa, não é hora. Qualquer exemplo que nós pegarmos ao redor do mundo, nesse momento tão grave que todos nós vivemos, até o Trump, que é alguém que o Bolsonaro respeita, ele deveria, inclusive, observar o que está acontecendo com o Trump. A briga política, ela tem que ficar de fora, senão quem sai perdendo somos todos nós. E em Brasília, Luiz Henrique Mandetta deixa o Ministério da Saúde. Com essa informação preocupante, em meio à crise do coronavírus, o Brasil tem a segunda saída de um ministro da Saúde. Nelson Teich não chegou a completar um mês no cargo. Bom, também fazendo parte dessa grande reunião ministerial, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que algumas regiões do país estão chegando à etapa final da pandemia. Nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao centro-sul, sudeste, centro-oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul. Vocês já imaginaram se as pessoas que nos governam resolvessem estudar o que não sabem? Seria uma coisa gloriosa, seria um grande momento da história do Brasil, da história da humanidade. Para parar de ficar dando chute, porque aí você começa a falar qualquer coisa. Aí paga mico, como o mico que pagou o general Eduardo Pazuello, desesperado ali tentando explicar a porcaria que fez no Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde hoje não é mais o Ministério da Saúde, é um departamento militar
tem uma espécie de ditadura militar da saúde, né, comandado por militares que não entendem nada de saúde, mas se esperava que tivesse algum entendimento ao menos de geografia. Eu rezei que tem pessoas que têm sintomas leves, os mais graves, que também tem a ver com o fator de risco da pessoa. Como eu não tenho fator de risco nenhum, eu até fiquei apreensiva não por mim, pelos familiares, porque meu esposo é de risco, eu tenho meu pai que mora do lado, então a gente vai não ter contato com eles. Eu fiquei até uma semana que eu não apareci ali, mas não falei pra ninguém, até porque eu tinha positivado, pra não ficar todo mundo apreensivo, né? E esse foi cuidado. Uma semana depois que eu estava positivo, meu marido achou também que estava sentindo meio ruim e fez o teste. Veio o resultado uma semana depois e deu positivo também para ele. E ele teve até ruim no domingo, teve um pouquinho ruim, que até então estava leve, tudo leve. Eu fiquei mais com medo da reação dele, pelo fato dele ser de risco, do que a minha. A minha seguiu, assim, as primeiras semanas, aqueles sintomas que eu tomo uma medicação para dor, para febre, passa. Não tive complicação. Eu fui ter na segunda semana, eu comecei a ficar com falta de ar e cansaço. Aí eu tive que retornar nas minhas consultas de semanal e começar com antibiótico. Então, tudo aquilo que fazia com que as emoções estivessem em isolamento, porque elas estavam envolvidas no seu dia a dia, com o cotidiano corrido, e cessou, fez com que elas, então, entrassem em isolamento e automaticamente entrassem em contato com as suas emoções. Então, ao entrar em contato com as suas emoções, alguns conflitos que já existiam e que eram mascarados pela correria do dia a dia, sendo removido esse envolvimento do dia a dia, proporcionou que as pessoas entrassem em contato consigo, entrassem em contato com conflitos, entrassem em contato com seus familiares, e isso sim desencadeou alguns conflitos já existentes e fizeram com que novos aflorassem. Acreditar que essa doença não é uma gripezinha, que ela existe. Como eu estou trabalhando o tempo todo na área, a gente vê muitas pessoas, infelizmente, em casos gravíssimos. Recentemente perdemos um tio com Covid-19, tem 2 vizinhos que também foram a óbito pela Covid-19, alguns com comorbidades já, algumas doenças associadas, mas a doença é grave, está aumentando o número de casos aqui em Porto Alegre, a gente está numa curva crescente, infelizmente. Então, se possível, fique em casa, usar máscara, lavar muito bem as mãos e curtir muito a família, porque no momento é a força que a gente tem, é a família. Tratado ali com antibióticos, eu não sei os nomes dos remédios, né? Mas sei que essa cloroquina, acho que é esse que é o nome, né? Eles não aplicaram em mim e nem a ivermectina, só a base de antibiótico, injeção, tal, e anticoagulante, porque o sangue vai coagulando, né? E é onde dá trombose, todo esse tipo de coisa. Então eles vão combater tudo isso. Mas foram os piores 15 dias da minha vida ali dentro do hospital. Eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então? Deu positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido. Azitromicina também? Também azitromicina. Todo aquele composto, né? Olha, o pessoal acha assim, que como é uma doença que a gente não vê, a gente não consegue palpar, não tem cheiro, não tem nada, a gurizada acha que não existe. Só que eles têm que perceber assim, a gente que está lá no meio, que está vendo o que está acontecendo, e eles têm filhos, têm marido, têm pais, têm gente de risco na família. Olha, foi horrível, porque eu tenho 7 filhos, né? São 7 filhos, mais os netos. E foi interessante que o dia 9 veio alguns dos meus filhos aqui em casa, dia 10, perdão, para o Dia das Mães, né? Foi no dia 10 de maio, se não me engano, né? E aí veio meu filho aqui, meu irmão esteve aqui, e eu ainda estava só com sintomas e não sabia o que era. Sim. Eu acabei contaminando meu irmão, minha cunhada, né? Vários de casa. E então, assim, foi um momento muito crítico na minha família. Eu soube que eu estava com Covid, foi constatado, né, tudo. E quando eu fiquei no hospital, então bateu o desespero total, né, família toda, porque não tinha contato, os médicos não informavam nada,
não ligavam para a família para avisar como é que eu estava, não tem visita, não tem nada, é isolado, né? Então foi terrível, foi terrível. O Rio Grande do Sul supera 70 mil casos e chega a quase 2 mil mortes por Covid-19. Infectologistas alertam que, por enquanto, só tem uma solução para conter a doença. Nós estamos num momento que a única coisa que nós podemos fazer são as restrições, porque nós não temos tratamento preventivo, nós não temos vacina. Quem minimiza essa situação, não é nada, isso vai passar logo, é irresponsável. Uma epidemia em que muita gente morre e que tem problemas de saúde graves, tem que levar isso com a maior seriedade. E jovem, principalmente, pensa assim, é mentira, esse vírus não existe, o governo está inventando as mortes, o governo está inventando as internações, então passa tudo isso na cabeça dele. Só que eu digo assim, é verdade, é real, esse vírus existe de verdade, e outra, ele não brinca, ele mata mesmo, sabe? Sim. E quem paga um preço maior é a gente que tem já uma certa idade. Sabe? O jovem, ele tem mais facilidade de superar tudo isso. Né? Se pegar, fica aqui, né, 5 dias com uma gripezinha, uma febrezinha, que nem falou o presidente, e acaba. Mas a gente que tem idade, que tem já assim, pressão alta, que tem esse tipo de coisa, a gente paga o preço. E paga o preço com a morte. Eu tenho um cunhado que está com 52 anos, ele está entubado no hospital. Até agora mesmo mandaram a mensagem que o quadro dele é crítico, que ele não tem expectativa de sair de lá vivo. Né? Já parou rim, já parou muita coisa nele. Então, assim, a gente tá em pânico, porque a gente sabe que ele não vai sair de lá. Sim. Não vai ter a mesma sorte que eu tive, sabe? Desculpa, eu tô um pouco emocionado, assim. Não, imagina, é da família da gente, sabe? É da família, a gente quer mostrar que tá forte. Minha irmã falando comigo, eu digo, não, fica tranquilo, ele vai sair. Mas a gente sabe que o quadro dele não é para sair de lá, sabe? Então eu digo para essas pessoas que não acreditam que esse vírus existe, fiquem em casa, façam um esforcinho. Sabe, acredite quando as pessoas falam que esse vírus existe. Sim. E, sabe, se isolem, fiquem em casa, para que muitos familiares não venham pagar um preço amanhã. Aquelas pessoas que no dia de hoje ainda dizem que não passa de uma gripezinha, isso é uma alienação total, né, em relação a tudo que está acontecendo no mundo. Muita gente tem perdido a vida. Em geral, pessoas mais velhas, adoecidas, mas gente mais jovem, com outros problemas de saúde. Uma gripezinha não mata as pessoas como esse vírus tem matado em todos os países do mundo. Também hoje a Covid-19 nos tirou um colega muito querido e muito talentoso, o apresentador da Globo e do Sport TV, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo deu entrada na emergência de um hospital com um quadro de dor de cabeça, vômito e desorientação. No dia seguinte, foi submetido a um procedimento para a diminuição da pressão intracraniana em decorrência de uma trombose venosa cerebral. Ele não resistiu e teve a morte cerebral confirmada hoje. De 4 a 10 anos, esse é o tempo normal para desenvolver e distribuir uma vacina. Mas no caso da pesquisa contra o novo coronavírus, esse tempo deve ser bem menor. Um dos estudos mais adiantados é o da Universidade Inglesa de Oxford, em parceria com a Fiocruz. A expectativa nesse caso é que o Brasil consiga produzir em larga escala no segundo semestre do ano que vem. A pesquisa chinesa também está em fase avançada de testes aqui no Brasil. O pessoal tem que ter consciência que uma hora isso aí vai acabar. Se isolando, se cuidando, usando máscara, se afastando um pouco do pessoal. E é um tempo, né? Uma hora isso aí vai terminar, vai começar a diminuir. Uns já estão infectados, outros que anticorpos. Eu acredito assim que talvez até o início do ano, janeiro, fevereiro, por aí, a gente tudo isso aí a gente já consegue voltar um pouco ao normal a nossa vida. É um momento que todos nós estamos sendo acometidos. Procura ter a leveza de que se não conseguiu hoje, tenta amanhã de novo. E vamos levando esse dia como um dia de cada vez. Então é isso que eu queria deixar voltado assim para a esperança. Né? A gente não sabe quando vai passar, torcendo para que passe logo. Mas enquanto isso, nós precisamos trabalhar para que a gente esteja bem. Olha, eu ainda tenho sintomas ainda assim que incomoda muito, sabe? Eu tenho muita falta de ar, eu tenho dores nas pernas ainda, eu tenho dor de cabeça, eu passo uma bombinha aqui, 2 de 4 em 4 horas para regular
a respiração. Então, assim, eu não posso dizer que estou 100%, sabe, recuperado. É um cuidado imenso. E outra, a gente pensa assim, muitos me falaram, tu já pegou o vírus, não pega mais. É mentira. É mentira, eu estou sujeito a pegar de novo a qualquer momento. Se tiver uma outra pessoa contaminada perto de mim, eu vou me contaminar de volta, até porque eu ainda estou com a imunidade muito baixa. Então, por isso eu não estou recebendo visita em casa, eu não recebo, sabe? Eu quero lá te visitar, eu digo, desculpa, não vem que eu não vou te receber, não vou nem abrir a porta para você. Porque o medo ainda é muito grande, porque eu tive uma recaída, voltei ao médico, me deram mais antibióticos. E, assim, a vida da gente que pega esse vírus, ela não volta ao normal da noite pro dia. Não volta, sabe? É uma coisa que te deixa totalmente diferente. Teu paladar não é o mesmo, tu tá comendo alguma coisa, daqui a pouco tu não sente gosto de nada, sabe? Fica parece que tu tomou um copo de água e não tá comendo nada. Então é muito difícil. Então, assim, não voltou ao normal ainda, e o médico falou que leva até 6 meses para poder voltar o organismo ao normal. Então tu imagina, né? Sim, é crítico. É uma luta, um dia de cada vez, né?